Sim. Então, aqui no capítulo 16, Alfa, ele vai dar uma explicação mais detalhada sobre o uso da voz passiva, né, em grego, no caso, no uso da voz passiva no presente e no imperfeito. Então, ele dá aqui o exemplo, reguné tonandra egeire, na voz ativa, o verbo egeire, egeiro, né? Aí a mulher desperta seu esposo, né? E na voz média, Roaner egeiretai, o esposo desperta a si mesmo, ele se acorda, né? E aí é que está na voz média, não está na voz passiva. A gente tem a ideia de que o verbo, o sujeito do verbo, que é Roaner, ele age e sofre a ação, né, do verbo, né, de despertar, né, ele desperta a si mesmo, né. É uma ideia que pode ser reflexiva ou assim, no caso assim um benefício próprio, né? Pode ser uma ação sobre si mesmo ou para o próprio interesse, que a gente diz, né? Para simplificar o sentido da voz média propriamente dita, quando não é o caso de um verbo depoente que não tem a forma ativa e acaba tendo um sentido, podendo ter um sentido ativo com uma forma igual a da voz médio-passiva. A gente diz voz médio-passiva porque a forma no presente e no imperfeito é igual, a forma verbal é igual, as terminações, né, são iguais, tanto para a voz média quanto para a voz passiva. Vai ter aqui vocês vão ver aqui uma outra frase que vai estar na voz passiva, ela vai ter essa mesma forma. Veja, aqui a frase diz Roaner hypotes gnaikos egeiretai. Então aqui egeiretai lá em cima está na voz média e egeiretai aqui está na voz passiva. A diferença aqui do contexto, você tem hypotes gnaikos, que é o agente da passiva. O sujeito aqui nessa frase é Roaner. Ele é um sujeito paciente, um sujeito passivo. Ele não age, ele não está acordando, despertando. Ele está sofrendo a ação do verbo apenas. E quem está praticando a ação é gnaikos, é a mulher, né? Hipotes gnaikos. Então, o agente aqui da passiva a gente expressa no grego usando a preposição hypo e o genitivo, né? Regendo o genitivo. Então, tes está no genitivo, gnaikos está no genitivo. Então, aqui a tradução seria o marido, o esposo, né? É despertado pela sua mulher. Tá dando para entender? Tá claro, né? Essa parte. Então, para o presente, para o imperfeito, há então essa ambiguidade estrutural e às vezes pode causar confusão. E aí pode causar também confusão quando você tiver um verbo depoente. Você tem que saber que o verbo é depoente. Aí aqui continuando. Existe também um outro elemento que pode aparecer. Existe também um outro elemento que pode aparecer, que é
que é o que a gente chama de dativo de meio ou instrumento, que pode acabar se confundindo com o agente da passiva. Então, aqui nessa frase, nós temos holikos makairai. Esse makairai está no dativo. Tiptetai, hipotu paidos, hipotu paidos. Então, aqui nessa frase, nós temos um verbo na voz passiva, tiptetai, que é traduzido como é ferido, é golpeado, né? Nós temos um agente da passiva, hipotu paidos, pelo garoto, né? E nós temos um dativo de meio ou instrumento, que é makairai, que a gente traduziria com uma faca. Então, não é que a faca seja o agente da passiva, ele é apenas o meio ou instrumento. Então, pode acontecer de, numa frase, não aparecer o agente da passiva e aparecer apenas o dativo de meio ou instrumento. Vocês estão compreendendo? Então, poderia aparecer holikos makairai tiptetai. O lobo é ferido com uma faca. Mas você não deveria traduzir pela faca. Entende? Não é que a faca sozinha feriu o lobo. Alguém feriu o lobo com a faca. Ela serviu de instrumento. Tá claro isso? Aí aqui continuando. Aí aqui ele dá uns exemplos com o imperfeito. Que deu os exemplos com presente, né? Agora com imperfeito. Remeter tus paidas eluen. A mãe banhava seus filhos. A mãe estava banhando, né, os filhos. Aqui está na voz ativa. Esse eluen é o verbo luo, lavar, banhar. Aí aqui na voz média. Roi paides eluonto. Então aqui os filhos banhavam-se. Os filhos tomavam banho. Está na voz média. Eles estão agindo sobre si mesmos, né? Eles estão banhando a eles mesmos. Aí, aqui na voz passiva, você vai ver que tem a mesma forma. Eluonto vai estar aqui também na voz passiva. Eluonto. Mas não vai estar na voz média, vai estar na voz passiva. Roipaides, hipotes metros, eluonto. Aqui você vai ter o agente da passiva, hipotes metros. Os filhos eram banhados pela mãe, né? Pela mãe aqui, hipotes metros é o agente da passiva. Tudo bem? E aí, se não tiver assim o agente da passiva expresso, você pode ter uma certa ambiguidade se os filhos estão banhando a si mesmos ou estão sendo banhados. E aí você tem que, só com um contexto maior, é que você entende que se eles estão se banhando ou se eles estão sendo banhados. Aí aqui ele manda um exercício de preencher tabela. Vocês normalmente eu não peço para vocês fazerem esses exercícios de preencher tabela, mas quando eu fiz os meus primeiros estudos com esse método presencialmente, eu preenchi a tabela. O professor ele cobrava como parte da nota a gente bater várias cópias da tabelinha da página tal e preencher a tabela.
Então, hoje, mais cedo, eu estava preenchendo a tabela aqui, pesquisando, né? Se eu fosse, eu não vou dizer que fiz tudo que eu pesquisei, mas para poder fazer mais rápido, mas o ideal seria você conseguir preencher a tabela, né, usando os padrões, né? Deixa eu mostrar aqui a tabela. Deixa eu ver, né? Sim, vocês estão vendo aqui o verbo timal, né? Deixa eu ver aqui. Não, mas ela começava com lambano. Deixa eu botar lá pro lambano. Então eu mandei ver aqui fazer preenchimento da tabela. Vou botar aqui. Lambano. Lambano. Então lambano significa tomar, pegar, né? E ele pede aqui na tabela para botar as partes principais. As partes principais são essas aqui, que eu sempre esqueço como é que é a ordem, mas é porque eu lembro das 3 primeiras, mas das 3 últimas eu sempre esqueço. As 3 primeiras são o presente, a primeira pessoa do presente do indicativo, a segunda é a primeira pessoa do futuro, né, do indicativo, né, e a terceira é a primeira pessoa do aoristo, do indicativo, aí a quarta é a primeira pessoa do perfeito ativo, do indicativo, né? Aqui são formas todas ativas, né? Essas aqui até aqui. Aí a quinta forma é a primeira pessoa do perfeito médio passivo, esse eilemai, é a primeira pessoa, né, do perfeito médio passivo, e a sexta forma principal é a primeira pessoa do aoristo passivo. A primeira pessoa do aoristo passivo. A partir dessas 6 formas, você consegue formar todos os tempos do verbo. Por isso que elas são importantes. Mas até agora a gente não aprendeu decorando essas 6 formas. A gente aprendeu só decorando só as 3 primeiras. E eu acho que é por isso que eu tenho dificuldade de lembrar as 3 últimas. E aí, no volume 2 da Atenásia, ele vai começar a reapresentar os verbos mostrando as 6 primeiras formas. O que eu acho uma coisa meio chato, porque eu acho que ele devia ter feito desde o começo. Mas ele não fez. Então, quando ele chega no segundo volume, ele vai querer que você aprenda as 6 formas principais de todos os verbos que ele usou lá nos paradigmas verbais. Estão entendendo? Só para recapitular, os 3 primeiros são as formas ativas do indicativo presente, futuro e aoristo. Isso. Aí a quarta forma é o imperfeito do indicativo. Não, perfeito. Perfeito do indicativo. Aí a quinta é o quê? A quinta é médio passivo do perfeito, né? Médio passivo do perfeito do indicativo. Pronto. E a última é o aoristo passivo, é isso? Isso. Aoristo passivo do indicativo. Pronto. Tá bom. Só para eu escrever aqui, obrigada. Isso. E ele coloca assim porque Bom, primeiro porque o aoristo passivo é diferente do aoristo médio. A partir do aoristo ativo, você faz o aoristo médio, mas você não faz o aoristo passivo.
ele vai ser diferente. E a quinta e a quarta e a quinta forma servem para fazer o mais que perfeito. Servem para fazer o mais que perfeito ativo, né? E o mais que perfeito médio passivo. O presente, a partir do presente, você faz o imperfeito e né? O presente médio passivo, médio e passivo, né? E também a partir do presente dá para fazer o imperfeito médio e passivo, né? Tanto o ativo quanto o médio e passivo. E o futuro, a partir do futuro, acho que a partir do futuro dá para fazer o futuro médio, mas esse aqui ele é depoente. Então ele não tem um futuro, como é que chama? Um futuro ativo. Ele tem um futuro médio. Tem muitos futuros que são depoentes, que não tem futuro ativo, forma de futuro ativo, né? Não sei, eu acho que já falei disso para vocês já, né? Aqui tem esse lepsomai, deveria ser o futuro ativo, mas está depoente, né? Aí a partir do futuro ativo dá para fazer o futuro médio e eu acho que a partir do aoristo passivo dá para fazer o futuro passivo também. Mas vamos continuar. Isso aí é matéria para daqui a umas 2 aulas. Só queria mostrar aqui que tem essas 6 formas. Que eu sempre esqueço qual é o nome das 6. Eu só lembro das 3 primeiras, que é o que mais a gente estuda, que é o que mais que eu dei aula. Então aqui isso aqui na tabelinha, normalmente você teria que preencher o número do exercício. Esse exercício é o exercício 16 alfa. Então aqui o presente do indicativo, a lambanomai, né? Então, lambanomai significa, né, alguma coisa como sou tomado, né? Sou tomado, né? E aqui seria és tomado. É tomado. Aqui seria somos tomados. Aqui seria sois tomados. Aqui seria são tomados, né? Aí aqui o imperativo seria ser ou seja? Qual é o que é com tu, gente? E qual é o que é com você? Eu sempre confundo. Um vai ser tipo ser, seja. Ser, seja. Né? Tomado, uma coisa assim. E aí aqui seria sede, sejam tomados. Aí aqui seria ser tomado. Aqui seria sendo tomado. E aqui seria sendo tomada. E aqui seria sendo
sendo tomado, tomada, né? Aí aqui seria era tomado, né? Era tomado, né? Esse seria aqui, né? Eu era tomado, né? Tu eras tomado, né? Ele era tomado. Ah, sim, eu não estou lendo o grego, estou fazendo errado. Então, deixa eu ver aqui. Então, é lambanomai, lambanei, lambanomai, sou tomado, lambanei, és tomado, lambanetai, é tomado, lambanomethá, somos tomados, lambaneste, sois tomados, lambanontai, são tomados, lambano, seja tomado, lambaneste, sede, sejam tomados, lambanestai, ser tomado, lambanomenos, sendo tomado, lambanomene, sendo tomada, lambanomenon, sendo tomado, tomada. O imperfeito, elambanomen, elambanomen, eu era tomado, elambano, tu eras tomado, elambaneto, ele era tomado, elambanometha, nós éramos tomados, elambaneste, vós éreis, assim, éreis tomados, é isso mesmo? Vós éreis, acho que tem acento, tem? Não lembro agora se tem acento. Nós, não, eles, aí, elambanonto, eles eram tomados. Ou elas eram tomadas, né? Aqui eu deixei aqui no masculino, mas podia ser ela, né? Então, aqui é para chamar a atenção de vocês aqui, porque aqui tem as terminações secundárias, né? Que são médio-passivas, né? Men, so, to, metá, ste, unto, né? São as terminações médio-passivas, né? Secundárias. E essas aqui do que aparece no presente, mais, sai, tai, metá, este, untai, são as médio-passivas primárias, né? Primárias. Aí aqui tem uma queda de um sigma e uma contração, né? Que pode dar em ei e pode dar também pode dar também assim, pode aparecer também. Deixa eu ver aqui. Em ei também pode aparecer também. No lugar desse ei aqui pode aparecer ei, bem aqui. Mas aqui não, aqui é U mesmo. Tudo bem? Aí eu acho que eu não vou mostrar os outros, mas aqui já mostrei esse. Vou mostrar aqui, se eu quiser mostrar, eu mostro rapidamente, né? Aqui, ó. Filéu, né? Amar, né? Filumai, filei, fileitai, filumeta, fileiste, filuntai, filu, fileiste, fileistai, filumenos, filumene, filumenon, efilum, efileis, efilei, efilumen, efileite, efilum. Ah, espera aí.
Esse aqui eu acho que eu botei errado, porque ele tá ativo. Tá ativo, né, esse aqui? Deixa eu ajeitar aqui. Não era esse que era para estar aqui, não. Era para estar... Deixa eu ver aqui. Era para estar... Esse aqui é o ativo. Deixa eu ajeitar aqui. Era para estar esse aqui. Efilumen, efilu, efileito, efilumetha, efileste, efilunto, né? Na voz passiva, que as mesmas formas da voz média, aqui no caso. O outro tá certinho. Aí aqui no para o verbo timar, honrar, timomai, timai, timatai, timometha, timaste, timontai, timó, timaste, timastai, timómenos, timomene, timómenon, etimomen, etimó, etimato, etimómetha, etimaste, etimonto. E aqui para o verbo deló, mostrar, delumai, deloi, deluntai, delumetha, deluntai. Esse aqui eu sempre confundia este com este aqui, porque são muito parecidos, tem só um ni de diferença. Esse aqui é a segunda pessoa, né, do singular, e essa aqui é a terceira pessoa do plural. Delu, deluster, delustai, delúmenos, delumene, delumenon, imperfeito. Deixa eu descer aqui. Edelumen, edelu, edeluto, edelumetha, edeluste, edelunto. E aí aqui ele deu um exemplo de um verbo padrão e um verbo contrato em epsilon, em alfa e em ômicron. Deixa eu ver aqui, voltar aqui para cá. Tranquilo? Vocês estão me ouvindo aí? Estamos sim, professor. Chegou mais alguém? Daniel chegou, não foi? Isso. Desculpa o atraso. Ah, tudo bem. Daniel, aí... Mais alguém chegou? Deixa eu ver aqui. Não, só o Daniel que chegou. Aí aqui o Clodomiro disse que vai estar assistindo as gravações, porque ele está lá em Portugal. Manda aí um oi pro Clodomiro. Aí, Daniel, você pode ler para mim aqui a primeira frase? Sim, professor. Roiboes, proston, argon, bradeus, elaumontai, hipotu, autungu. Isso. Aí consegue traduzir? Os bois caminharam para o campo. Não é caminharam, não é caminharam. É laumontai. Não é caminhar. Bradeus é... Não foram conduzidos? Isso. Então eles foram conduzidos para o campo, né? Elau não está
É o que mesmo, professor? É assim, tanger, conduzir, né? Ah, tá. Dirigir. Pode ser dirigir também, no sentido de dirigir um barco, dirigir, né, uma carroça. E foram conduzidos debaixo do autogruz, eu esqueci aquele instrumento lá de Não, não. jugo? Você Pode está ser. confundindo, é porque o assunto é novo, mas isso aqui não é de baixo. Isso aqui é o agente da passiva. Isso aqui é Ah, tá, é verdade. pelo auturgu. Quem é o auturgu? Está no genitivo. É auturgos. Quem era o O auturgos? fazendeiro, né? Isso. Então, eles são conduzidos lentamente para o campo pelo fazendeiro. Os bois, né? Os bois são conduzidos lentamente para o campo pelo fazendeiro. Aí, no caso, Ah, Bradeus é lentamente, é verdade. isso, Bradeos é lentamente. E aqui é lá ou não tá? Não está no imperfeito, está no presente. Que esse Y do radical mesmo, do verbo. Ah, o Epsilon é do radical, né? Uhum. Ah, tá. Aí, Viviane, você pode ler a 2? Ah, Passanten hemeran epoiei ho auturgos. Toi helioi cat tribomenos. Toda manhã trabalhou o fazendeiro, desgastado pelo sol. Isso. Aí aqui você pode colocar assim, trabalhava, Trabalhava, que porque ele perfeito. vai usar aqui nesse exercício, ele vai usar o presente e o imperfeito, né? Porque ele vai introduzir. Porque o aoristo passivo tem uma característicazinha diferente. Ele vai só no outro capítulo que ele vai mostrar qual é. Tudo bem? Aí aqui ele está querendo que você diga que o catatribômenos está na voz passiva. Ele queria que você dissesse, olha, voz passiva, catatribômenos, entendeu? Porque tem aí o Toi Helioi, que é o agente, né, da passiva, desgastado pelo sol. E é o agente da passiva ou é outra coisa? Tá no dativo? Tá no dativo, é o instrumento. Ah, tá. Ok. Isso, meio ou instrumento, dativo de meio ou instrumento. Aí aqui, continuando aqui. Sara, você pode ler a 3. Oi, professor, posso? Deixa eu só dar um zoom. Epei de espera gignetai rotorgois pauentai gasomeno. Hoi de bois liontakai to arontro entoi argo leipetai. Isso, tem um errozinho de digitação aqui, porque tá Liontai Kai. Devia estar separado. Liontai, aí, Kai, Toarotron, Entoi, Agroi, Leipetai. Isso. Vamos traduzir. Traduzindo aí as partes aí eu vou te ajudando, vai. Deixa eu tentar aqui. Tem o camponês. Noite. Quando chega a noite? Pode ser quando anoitece, Quando quando a noite chega. entardece. Pitaia, ortocóis, camponês. Camponês trabalha. Ele
Ele trabalha quando chega à noite? Não, aqui porque tem o pauetai. Pauetai é um verbo que significa Para de isso, trabalhar. isso. Ele para de trabalhar. Quando chega à noite, pode ser assim? Isso, pode. Quando chega a noite, né, o camponês O para de camponês para de trabalhar. trabalhar. Aí. Agora, Roi de Os bois. bois. Leon. É aquele do soltar. Leon. Ele solta os bois. Os bois são soltos. Isso, não é ele solta os bois. Os bois são. Os bois são soltos. Isso. Os bois são soltos. Aí Torraram. cai, aqui deveria estar separado. Cai, toarotron. Eu esqueci esse Arondron. É o arado. E o arado Agora, Lipetetai. Deixado. é deixado. É deixado. E o argó. Campo. Isso. O é deixado. No campo. Isso. O arado. E o arado é deixado no No campo. campo. No campo. Então aqui ele queria que você destacasse Liontai e Leipetai, que estavam na voz passiva. Certo. Então, você deveria, tipo, circular, sublinhar, né? Liontai, deixa eu aqui, assim, Liontai, que seria... Aqui tá com Kai aqui junto, mas não deveria, tá? É um erro de digitação. Liontai, né, que seria são soltos, né? E Leipetai Aí eu é ia. deixado, né? Sim. São soltos, né? Os bois são soltos e o arado é Leipetai, é Deixado. deixado, né? Entoi agroi, no campo. Aí aqui. Daniel, ainda dá tempo de você ler aqui a 4? Opa, sim, professor. Em Rodei, Oikade, Elaunoton, Roiboes, Hipoturdulo, Ho Autogross, Malacanon, Malacanon, Prode Rodo, Ecatidse, Ecadse. Isso aqui tem dois acentos, né? Tem que ser catizzeto, não pode ser K, no K não. No acento no K tá errado. Ah, tá. Porque seria na antepenúltima. Não pode cair aí, em grego. Ecatidse. Ekatidzet, Aí. Ecatidse. zetou. É porque setor. Tidseto. Isso. Aí vamos ver a tradução. Enroi de... Você sabe o que é enroi de? E então, pode ser. E então, É mais assim, nisso, né? Ou enquanto isso. ah, tá. Enquanto isso, Launoton Roiboes, o, os bois foram conduzidos. Aí o Ripple é pelo, né? Que o senhor explicou, a gente tá passiva, né? Uhum, Pelo escravo. isso. Oikade, que é para casa. Ah, sim, é verdade. Eu já tinha passado batido lá do Orchid. Isso. Para O casa. resto foi traduzido direitinho. Aí você tem que chamar a atenção, você teria que sublinhar aqui é launonto, que seria foram conduzidos. Aqui está no imperfeito. E na verdade não é bem foram, era melhor assim, eram conduzidos, né?
Eram conduzidos. Ah, eram conduzidos. É, porque tá no imperfeito. Ah, é verdade. Tá, entendi. Então, os bois eram conduzidos pelos escravos para casa, né? Isso, pelo escravo para casa. Aí, Roalturgos, Autogros, Malacamno, Proste, Rodoi, Ecatidse. Ecatidse. O fazendeiro muito. O Camno eu esqueci, pô. aqui seria assim. Aqui seria. O problema daqui é que esse verbo aqui ele não está na voz média nem na voz passiva, está na voz ativa. Mas ele significa estar cansado, estar doente. Então aqui, estando muito cansado, né? É um particípio aqui, camnon, mala camnon, estando muito cansado, né? Ele sentava junto do caminho, prostei rodói. O Ecatidse é o que mesmo, professor? Ecatitzetor seria sentava, Ah, tá, sentado. mas Então ele. eu acho que aqui esse verbo ele não está na Mas voz o. passiva, eu acho que ele é depoente. Ah, tá. Eu, Sentou-se junto ao caminho, né? ou ele é depoente ou ele está na voz média aqui, sabe? Eu não lembro se ele tem assim como é que chama a voz ativa, né? Eu vou olhar aqui rápido ver se eu não é esse não. Eu tenho cadê aqui? Deixa eu ver se tem um dicionário aqui perto que eu posso olhar. Catizo, né? Seria catizo, intransitivo. Não, ele tem voz ativa. Então ele está na voz média, não está na voz ativa, porque ninguém sentou ele, né? Ele que se sentou. Tá bem. Então ele se sentou, né, junto ao caminho. Então a voz ativa dele existe, é catizo, né? Então seria aqui está na voz média. Então não marcaria ele, marcaria só o elaunonto. Tudo bem? Entendi, professor. Sim, sim. Só o Elau no caso aí, né? Isso, que tinha que marcar que estava na voz passiva. O ecatidzeto está na voz média. Ele se sentou, não é ele foi sentado. Aí, Viviane, dá tempo de você ler as 5? Dá, professor. Vamos ver aqui. Exaifnes deboei egeiretai kai ton paidon acuei elton calunton. Isso. Aqui também tem o mesmo erro de digitação. De Não, egeiretai cai. Tá junto. mas dá para perceber. Agora, peraí, que essa sentença, ela começa com dativo, aí o verbo, aí o genitivo, aí outro verbo, calma. Um, um, os meninos, Não, os meninos aqui é objeto de acuei. então, peraí, isso aqui, o grito tá no dativo. Então, eles são acordados pelo grito. Não, pelo grito. Na verdade, aqui tá no singular. Ele é acordado. Pelo grito dos meninos, por isso tá no genitivo? Não, ele é Não, acordado peraí. com um grito. Porque Tá, o boé aqui, ele é o tá. Um dativo de menino, instrumento meio, né? Ou meio. Então, aham, de repente, ele é acordado
Aham. com um Pelo grito, grito. com um grito, E ele mesmo, Calunton. E ele mesmo, Calunton, não lembro o que é esse. Calunton aqui é chamando. Ah, tá. Agora sim Acho que faz sentido. é chamando. Acorda o menino. Acorda o menino ele mesmo. Não, acorda o menino Não é o menino que pelo acorda. grito, chamando De ele mesmo. repente, ele acorda com um grito, Chamando. chamando ele mesmo, né? Ele ouve os meninos chamando ele mesmo. Tudo bem? Agora, Tá meio desarrumada aqui pra gente, né? A frase, mas assim, Tom Paidon tá no genitivo porque acuei, quando o verbo acuo, o objeto é uma pessoa, o complemento fica no genitivo. Quando é um barulho, assim, uma coisa que não é uma pessoa, aí o complemento fica no acusativo. Mas aqui, como os meninos, fica no genitivo, e Calunton também está no genitivo, porque Calunton tá qualificando o Paidon, Tom Paidon. Então é assim, a frase melhor ficaria alguma coisa assim como: de repente ele acorda com um grito e ouve os meninos chamando. O chamando, né? O chamando. chamando. O chamando, né? Chamando ele mesmo. Pronto. Beleza. Tranquilo? Uhum. Aí até a próxima combina. Começa a professor, virar uma historinha. aí no caso é que ele ouve a si mesmo ou ele chama a si mesmo, sabe? Não, é os meninos que estão chamando ele. Não dá É pra. porque Ah, tá. não tem, o sujeito está oculto, o sujeito só está no verbo. Aí a gente fica caçando aí e não está na sentença. Não, tá não. Ele mesmo aqui eles estão chamando ele mesmo. Mas não é muito bom de traduzir aqui como ele mesmo. Aqui ficaria melhor só o chamando. Aí, Entendi. na sequência, a sequência dá até a continuidade da história. Diz assim: El tedeuro, ó pater, caiboete, diocomethagar hipolico, que seria: vem aqui, ó Pai, e socorre, pois somos perseguidos por um lobo. E aí aqui diocometha está na passiva. E o hipolico seria o agente da passiva, né? Por um lobo. Tá dando para entender? Esse aqui, ó, diocometa, tá na somos perseguidos. Diocometa, somos perseguidos. Hipolico, por um lobo. Nessa de baixo, professor, os meninos perseguidos pelo lobo, muito. Temem muito, Aí, sentem muito medo. mas esse Fobunto tá no imperfeito, né? Sim, eles sentiam muito medo, na verdade. Sentiam Pronto. muito medo. Ah, tá, era isso que eu queria saber. Obrigada. Aí aqui tá mala, tá junto com diacomenoi, mas tá errado, né? Deveria estar separado. Diacomenoi são perseguidos, né? Sendo perseguidos, né? Na verdade. Aqui tá na voz passiva esse diacomenoi, porque tem aqui o tu hipotulico, lico. Então, os meninos sendo perseguidos, ou poderia dizer perseguidos pelo lobo, né?
sentem muito medo, né? Mala efobunto. Aí aqui você teria que destacar diakomenoi, que estaria na voz passiva. E o agente seria hipotulico. Aí aqui, me phobeste, ó paides, uden gar blapteste hipotulico. Aqui ele diz. Aí aqui só para mostrar, efobunto não está na voz ativa, tá na voz média. Porque esse verbo phobeo, na voz ativa ele significa amedrontar, por medo. E na voz média significa sentir medo. Ele é um daqueles verbos que tem sentidos diferentes da voz ativa para a voz média. Aí aqui, me phobeste, também está na voz média. Não está na voz ativa nem na voz passiva. Ele está dizendo, não tenham medo. Não tenham medo. Ó paides, ó meninos. Udengar, pois nada blapteste, nada fará mal, nada faz mal, ninguém é ferido, hipotu, não é bem assim, como é que seria? Seria assim, nada porque assim, esse Uden aqui, ele ficou assim solto como se ele fosse assim o que a gente chama de acusativo de relação. Assim, de nada vocês são feridos, em nada vocês são feridos pelo lobo. Ficou muito solto porque não tem preposição nenhuma, tá entendendo? Aí você tem que dizer assim, em nada vocês são feridos pelo lobo. Esse blapteste tá na voz passiva. Blapteste seriam são feridos. Hipotulico é um agente, né, dessa passiva aqui, pelo lobo, né? Em nada vocês são feridos pelo lobo. Aí aqui, Rutos eipon, assim dizendo, Tonkina Elisen, soltou, né? Aqui tá no aoristo, né? Soltou o cão, Rodelicos hipotukinos, diocômenos apéfigen. E o lobo, né? Sendo perseguido diocômenos hipotukinos pelo cão, apéfigen, fugiu, escapou. Então aqui, diocômenos tá na passiva, né? Sendo perseguido hipotukinos pelo cão. E essa última aqui, para eu terminar esse exercício hoje, Rutos assim então, Sodzontai roipaides, os meninos são salvos, kai metatu patros oikade espeudusim, e junto com o pai se apressam para casa. Aí aqui o Sodzontai combina mais com o sentido de passiva, eles são salvos, né? Não combina, acho que não dá para dizer que é uma reflexiva, não. Ou melhor, uma média, não. É melhor dizer que tá na voz passiva. Apesar de não ter um agente aqui da passiva. Os meninos, mas pelo contexto a gente entende, né? Os meninos são salvos. Assim, dessa maneira, então, os meninos são salvos, né? Os meninos e metatu patrão junto com o pai, oi para casa, espeudo-se, né? Oi, cadê, né?
se apressam, né? Lestes aqui ele traduziu como piratas. Essa palavra aqui é polêmica no Novo Testamento, porque ela é traduzida às vezes como ladrão. Mas algumas pessoas assim, mas também funcionava como revolucionário, como insurgente. Jesus ele foi crucificado como Lestes, e ele não faz muito sentido dizer que ele era um ladrão. Nem um pirata, né? Mas o pirata é interessante porque não é bem um ladrão só, né? Já dá um outro sentido a mais, né? De alguém, de um fora da lei, né? Tudo mais, de alguma maneira, né? O Cleptes é mais específico, né? Mais restrito, né? Com certeza. Pois é. Aí, eu acho que a gente não vai fazer. Acho que ainda tinha mais uns 2 exercícios. Se vocês quiserem fazer para treinar, tentem fazer e depois consultem o gabarito, né, lá no material do professor. Aí na semana que vem, também tem um texto cultural falando sobre como é que foi que terminou as guerras contra os persas e como é que a Atena virou meio que a dominante entre as cidades gregas, né? Como ela acabou formando um império. Então é interessante vocês lerem esse texto cultural também para poder ter esse contexto. Tudo bem? Esse material aqui tá com o texto já traduzido. Esse semestre aqui de vocês está com os textos em português todos já relativamente traduzidos já. Alguns o Márcio eu botei. Esse aqui eu acho que eu mexi um pouco, mas o Márcio, eu botei os que o Márcio fez também. Então tem os textos culturais todos para ler, se vocês quiserem. E quiserem não, vocês deveriam ler todos os textos culturais. Uma outra coisa que eu não cobro muito de vocês nas provas são as informações dos textos culturais. Eu deveria, mas não, meio que não faço isso. Eu cobro mais o conteúdo de vocabulário e gramatical, né? Mas não cobro os textos culturais. Mas se vocês puderem ler, né, todos os textos culturais nesse semestre, eu acho que vocês vão se beneficiar. Está bem? Aí para a próxima semana a gente vai fazer a leitura do 16 beta e tentar ver os verbos que são depoentes e atemáticos. Que são 3 verbos, que é epistamai, keimai e o outro qual é mesmo, hein? Porque o epistamai é tipo eu sei, eu aprendo, né? E o keimai é tipo eu deito, eu jazo. E tem mais um outro, que qual era mesmo, hein, gente? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. São 3. Epistamai, keimai e o terceiro é... Deixa eu me lembrar aqui. Não, esse aqui é o do... Eu estava olhando outro livro, deixa eu ver aqui. Epistama, queima e o outro era o... Dynamai, que é o poder. Dynamai,
poder, né? Keimai, que é deitar, jazer, e epistamai, que é saber, descobrir, saber, aprender, na verdade. Que eles são verbos que eles são depoentes, eles estão aqui na voz média, né? Com a terminação de voz médio passivo, mas eles têm um sentido ativo, porque não tem a forma ativa, e eles também não têm a vogal de ligação. O radical, ele cola direto com a terminação. Mais, sai, tai, metai, se, ntai. Não tem o e y para poder fazer a ligação. Aí a gente... O ponto gramatical da semana que vem vai ser esse. Então, vocês já podem, quiserem fazer esses exercícios aqui, fazer a leitura e depois passar para a próxima leitura. Tchau. Eu vou terminar aqui a gravação.